Olá a todos, todas e todes, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do Egresso Cast, esse projeto de extensão aqui do curso de Filosofia que busca conhecer, mapear, valorizar a trajetória, a história de vida dos nossos egressos. No episódio de hoje a gente conta com a presença da professora Daiane Soares. Professora Dai, seja muito bem-vinda, muito obrigada por haver aceitado o nosso convite em participar do episódio de hoje do nosso EgressoCast. A professora Dai, além de ser egressa do curso, é também hoje mestranda, né, do Profilo, do mestrado profissional em filosofia aqui da UFRB, o que muito nos orgulha e alegra. Então vamos lá, eu gostaria de já lançar aqui a nossa primeira pergunta para você. Queria que você contasse para a gente como é que você identifica, como é que você localiza, né, a contribuição da filosofia na sua vida. Olá a todos. Eu agradeço, antes de mais nada, agradeço também o convite. Eu acompanho esse projeto, acompanhei, acho que eu já vi a maioria dos episódios, assim, é muito interessante acompanhar a trajetória dos nossos colegas, mesmo que alguns eu já acompanhava de perto, outros não, mas assim, são histórias muito inspiradoras e eu parabenizo vocês também pelo EgressoCast. E para iniciar, Carol, a sua pergunta da contribuição da filosofia, eu vou comentar um pouco sobre uma fala, né, de um colega que sempre falava comigo, e eu não dava muita importância, não via muito sentido na fala dele, né, que ele falava assim, que do marco que era eu ser a primeira professora de filosofia formada aqui no colégio, né? Ele falava assim, eu não dava muita importância, e aí eu estava pensando sobre isso e pensando do marco do curso de filosofia aqui na região do Recôncavo, né? A gente tem atualmente vários professores egressos do curso de filosofia espalhados aqui, né, pela região do Recôncavo, no interior, tanto aqui na região do Recôncavo, tanto também na região aí do Vale do Jiquiriçá, e o quanto que isso tem sido um marco, né, para o curso de filosofia, que tem espalhado, né, professores de filosofia no interior aqui da Bahia, e que por mais que a gente saiba que existam professores ótimos professores que não sejam formados em filosofia, dando aula de filosofia, a gente também entende a diferença que é a formação, né? Você atuar na formação da área, né? A gente entende o impacto também que a formação na área de filosofia ele traz, não só na área de filosofia, mas o impacto que é a pessoa, o professor ser formado na sua área, atuar sendo formado na sua área, né? E principalmente, e aí aqui eu retomo uma diferença do meu período do ensino médio, e principalmente o professor formado, tendo licenciatura, né? Esse marco de professores, da exigência de professores licenciados atuando na educação básica. Eu acho que eu inverti a resposta, né? Que era para falar da filosofia, acabei falando do curso, mas isso acho que responde também a pergunta no sentido de que quando eu fui, né, o meu objetivo quando eu entrei no curso de filosofia, e aí essa foi uma escolha mais, digamos assim, foi uma escolha não racionalizada, no sentido de que eu não sabia muito bem ainda o que era o curso, não tinha muito claro questões relacionadas à área de trabalho, questões relacionadas ao futuro, né, com essa área, mas quando eu fui cursar filosofia, eu fui pensando
mas uma questão muito questões muito subjetivas, de tentar encontrar, talvez eu tenha atribuído à filosofia um espaço que eu deveria ter atribuído à terapia, que era de ir para a filosofia buscando um entendimento de questões interiores mesmo, né? Então, assim, fui muito voltada, a minha escolha pela filosofia foi uma escolha pensada e voltada para questões interiores, questões existenciais, de me conhecer, saber quem eu sou e esses questionamentos que ficavam ali desde sempre, desde muito nova, de criança, né? Questões que ficavam ali rodando na minha cabeça e por ser uma pessoa muito introspectiva, eu sentia que precisava de algo que me ajudasse, né, a compreender essas questões. Por ser uma pessoa que não socializava muito, eu sentia que precisava de algo para esse entendimento, e através de uma leitura específica eu julguei em um determinado momento que a filosofia iria fazer esse papel, né? Ia ser essa intermediadora das minhas questões existenciais. E o curso, para mim, eu entrei no curso de filosofia com esse objetivo, dessa relação minha comigo mesmo, de entender essa relação. Daí, não tem problema, eu acho que, na verdade, a inversão veio muito a calhar, porque são coisas que se encontram mesmo, né? Mas você chamou a atenção para um aspecto que eu acho interessante, porque, assim, a gente vem enfatizando aqui, pelo menos nas falas, né, dos nossos egressos, entrevistados, a importância do curso numa perspectiva mais ampla, né, social, cultural, tecnológica, política, econômica, enfim, né? Quer dizer, a importância dessa interiorização das universidades no contexto especialmente do estado da Bahia, né, mas assim, desse migrar das universidades para o interior, e como isso muda a fisionomia dessas cidades, e como isso amplia largos horizontes de um conjunto de pessoas que, de outro modo, talvez não alimentasse, né, sequer o desejo de cursar uma graduação, né, que podem aí, portanto, com essa questão fazer. Mas você chamou a atenção para um aspecto que eu acho muito legal, que é a formação dessa geração de professores da área, porque você é professora efetiva, né? É de São Felipe, salvo engano, não é isso? Isso é muito legal, né? A gente começa a formar os profissionais com o perfil adequado, que é uma carência, especialmente no estado da Bahia, né? Para ensinar a disciplina. Isso é muito significativo mesmo, né? Você ia comentar. Sim, eu conheço, né, algumas pessoas aqui, por exemplo, o NTE 21, aqui que São Felipe faz parte, que a sede é em Santo Antônio de Jesus. No último concurso, quer dizer, penúltimo concurso, que foi de 2019, eram 2 vagas. E essas 2 vagas, elas foram preenchidas por egressos do curso de filosofia. E eu acho que isso aconteceu, né, em várias cidades aqui da região. Então, acho que o espanto do meu colega, acho que é muito nesse sentido, né? Porque é algo considerado raro, né? Uma espécie rara, o professor formado em filosofia dando aula na escola. Eu acho que é uma cultura que se estabeleceu de que tanto filosofia quanto sociologia são 2 áreas em que já estava estabelecido que seriam ocupadas mesmo por outros professores, que seriam ocupados por, principalmente para a complementação de carga horária. Então, há esse espanto também das pessoas quando chega alguém formado, né, em filosofia nas escolas. E o curso de filosofia tem feito isso, tem espalhado essas espécies raras aí de professores formados na área. O que é uma maravilha e qualifica, né, o debate e, ao mesmo tempo, a importância da própria disciplina, né, no contexto do ensino médio, que nesses tempos é muito importante e necessário para a manutenção da disciplina na grade curricular, né?
Sim, Você ia comentar. sim, porque acho que não dando, assim, não dando uma, não reforçando, na verdade, uma visão salvadora da filosofia ou romantizada, mas eu acho que um dos pontos positivos que a gente tem enquanto professor de filosofia é as possibilidades das discussões que a gente pode trazer, né, na nossa disciplina, sem necessariamente ter uma cobrança de porque, por exemplo, um professor de matemática ou de física, eu acho que ele fugir do, daquilo que é considerado o conteúdo próprio da disciplina para trazer determinadas discussões, isso pode gerar um incômodo, né? Isso pode gerar algum problema. Mas a filosofia tem essa abertura de você poder trazer e discutir, vamos dizer assim, qualquer tema, e você consegue um arcabouço teórico dentro da filosofia para abordar esses temas, né? Temas, vamos Uhum. dizer assim, que hoje na nossa sociedade a gente considera delicados, mas que traz essa possibilidade. E você ter alguém que tem uma responsabilidade social, você ter alguém que tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, conceitual também, para abordar esses temas, assim, eu acho que é um ponto muito importante do ensino da filosofia. Sim, essa defesa qualificada, né, esse debate qualificado, é nesse aspecto mesmo, perfeito. Você falava que você buscou fazer o curso de filosofia tentando aí responder a questões subjetivas, né, de autoconhecimento, etc. Daí eu queria pegar um pouco esse gancho e te perguntar assim, como é que se deu o teu encontro com o teu tema de pesquisa, né? O tema que você pesquisou no TCC, o tema que você está pesquisando hoje no mestrado, trata-se do mesmo tema, houve alguma mudança, há alguma tentativa de resposta a essas questões, ou você vai para um outro lugar? Conta para a gente como é que você encontra essa sua questão ou questões de pesquisa. A pesquisa o meu trabalho de conclusão do curso foi nesse sentido também, né? Foi eu acho que quando eu estava no curso, e aí ainda complementando a resposta inicial, eu era muito fechada assim, não fechada, voltada para mim mesma e para as minhas questões. A minha pesquisa foi aí também nesse sentido, né? De uma pesquisa que também tentava dar resposta a essas questões iniciais. E eu fui, né, obviamente, nesse sentido, parei em um autor considerado um filósofo da existência, né, que trabalha questões relacionadas à existência, a partir de um comentário de um professor, né, um comentário aleatório não era uma aula de lógica, e aí o professor falou assim, tem um filósofo que fala que tanto uma escolha quanto outra causam angústia. Aí aquilo, né, chamou minha atenção, fui pesquisar quem era o filósofo, daí vi que ele tinha um livro, que o título do livro era Angústia mesmo. Falei, acho que é isso aqui. E aí, a partir desse comentário, eu cheguei até Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, que, assim, não é apesar de não ser considerado um filósofo clássico, no sentido de ter uma tradição de pesquisa muito forte aqui no Brasil, mas eu acho que tem uma quantidade significativa de pesquisadores, assim, encontrei uma grande quantidade de traduções também, que eu considero algo até curioso, né, porque é dinamarquês, né, as traduções, é a tradução do dinamarquês, então, assim, tem uma grande quantidade de traduções, tem eu encontrei muitos. Eu não tive problemas em relação a comentadores, em relação a encontrar pesquisas nesse sentido. Então, a minha pesquisa do TCC foi sobre angústia em Kierkegaard, né? Estava tentando ali desvendar, montar o quebra-cabeça que era esse tema também dentro da filosofia de Kierkegaard. A minha pesquisa foi
orientada pelo professor Pablo, que chegou, ele estava orientando, ele tinha acabado de chegar no CFP, pegou a disciplina de monografia, e aí como eu estava sem orientador, porque meu orientador, ele tinha inicialmente, que tinha iniciado a pesquisa comigo, ele tinha sido passado em outro concurso, tinha saído da UFRB, aí o professor Pablo, como orientador da disciplina de monografia 1, aceitou continuar a pesquisa comigo, e no final eu defendi o meu TCC no conceito de Agustin Kierkegaard mesmo. Em relação a dar continuidade à pesquisa, eu senti muita dificuldade com a escrita, a leitura de Kierkegaard. Não sei se em relação àquilo que eu buscava, eu acho que de alguma forma me ajudou, sim, no sentido daquilo da minha intenção inicial, né, de tentar, dessas questões relacionadas a questões existenciais, eu acho que me ajudou no sentido de entender que as contradições, no sentido de entender que essa relação conflituosa da gente com a gente mesmo, que isso não é nenhum, né, de você se considerar um ser estranho por isso, né, de se você se, porque parece que as pessoas à sua volta vivem tranquilamente, né, por você não ter acesso a esse lado delas, a impressão que dá é que as pessoas à nossa volta vivem tranquilamente, não tem esses conflitos que a gente acha que só a gente tem. Então, acho que a leitura, apesar da dificuldade o texto, com a escrita dele, eu acho que me ajudou muito nesse sentido de pensar que esses conflitos, eles são conflitos próprios da existência humana, né, de cada indivíduo, e que eles não necessariamente são coisas ruins. E acho que aqui eu respondo mais à pergunta, né, Carol, das contribuições da filosofia, né? Então, no sentido mais pessoal, individual, falando individualmente, ela também acho que me ajudou muito nesse sentido de entender que certas coisas que antes eu considerava como sendo coisas estranhas ou como sendo coisas anormais, não são, né? São coisas que realmente perpassam a nossa existência e são coisas, vamos dizer assim, que são necessárias até para o nosso autoconhecimento, que são necessárias, você se deparar com essas contradições interiores, internas, são necessárias para você se conhecer, são necessárias, vamos dizer assim, para você crescer enquanto pessoa, para você, vamos dizer assim, você lidar bem com isso, né? Você não se sentir uma pessoa ali anormal, porque por conta dessas contradições, eu acho que a filosofia ajudou muito nesse sentido, dessa relação, é, dessa relação subjetiva mesmo. E no mestrado? No mestrado, e aí volta para a escola, né? Para a realidade da escola. Aí, como eu falei, eu era uma pessoa que estava muito fechada para minhas próprias questões e muito alienada para as questões, vamos dizer assim, mais sociais, né? Muito alienada para as questões, vamos dizer assim, à minha volta, muito presa nas minhas próprias questões, o que limita muito a nossa visão da realidade e muito fechada para as questões sociais, para os conflitos sociais, né? E na escola você é obrigado né, como eu falei, quando você chega como professor, você se relaciona bem com várias pessoas diferentes, com várias realidades diferentes, então a escola me abriu para esse lado da necessidade de também se interessar e conhecer o lado social, né, de se interessar e conhecer as questões, os conflitos sociais, não só os conflitos internos, meus conflitos internos, mas eu precisava também me atentar mais para os conflitos sociais. E dessa necessidade da escola, né, de me deparar com esses conflitos sociais na escola, como professora que estava lidando e que acaba
se deparando com várias questões que são trazidas pelos estudantes, com várias realidades que são apresentadas ali naquele contexto, eu senti essa necessidade de mudar o meu interesse na filosofia, né, de mudar a minha pesquisa na filosofia para essas questões mais sociais, né? Então, como o próprio Prof. Filo também exige essa resposta, vamos dizer assim, né? Você trabalhar um problema que responde uma necessidade da escola, uma necessidade do ensino da filosofia, e como as questões, vamos dizer assim, raciais, as questões de gênero, é um problema que a gente se depara cotidianamente na escola, né? Que é, por exemplo, racismo, homofobia, machismo, né? São pontos que é comum, né? Que na escola ocorra casos assim e falas assim, né? Que os meninos às vezes, meninos e meninas, às vezes falam coisas assim muito, de forma muito como se fosse natural, assim, né? Fala coisas de forma muito naturalizada e aí a partir daí eu percebi que tem coisas que precisam ser desnaturalizadas nesse espaço, né? Que tem temas que a gente precisa trabalhar na sala de aula para mostrar que não é natural que as coisas sejam dessa forma ou que elas sejam encaradas dessa forma, né? Que tem coisas que são construídas socialmente e que a gente precisa, vamos dizer, entender para desconstruir, né? Entender para poder saber de onde partiu, por que as coisas são assim, tirar do lugar do é assim porque sempre foi assim e deve permanecer assim. E aí, para responder essas questões, eu estou pesquisando agora no Prof. Filo questões relacionadas ao racismo e ao sexismo, e como ponto de partida eu estou utilizando Lélia Gonzalez, e em conjunto aí tentando trazer algumas produções literárias de Machado de Assis para, junto com Lélia, criar, vamos dizer assim, uma abordagem dessas questões de racismo, de sexismo para o ensino médio, de como abordar essas questões, na verdade, no ensino médio. Nossa, fantástico, né? É incrível, e acho um tema extremamente importante, né? E já pegando esse gancho, né? Assim, você falava sobre a necessidade de desnaturalizar esses aspectos, né? Questões relativas ao sexismo, né? Ao racismo e às violências que são aí acometidas, né? Justo por essas questões que assolam aí o cotidiano escolar. E você falava que justo a sala de aula foi quem te deu essa necessidade de prestar atenção nos aspectos sociais, culturais, políticos, enfim, né, que atravessam o cotidiano escolar e, de algum modo, impactam também, né, na sua prática pedagógica, porque não tem como desvencilhar, desvincular uma coisa da outra. Eu queria justo te ouvir um pouco sobre isso, né? Como é que você avalia, porque você é professora da rede, professora efetiva da rede estadual de educação, você também participou de alguns programas institucionais importantes, como o PIBID, né, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, foi uma das primeiras turmas, depois retorna na condição de professora supervisora, no contexto da pandemia, mas, enfim, são muitos lugares pelos quais você transitou até cair na sala de aula, e também a sala de aula te dá te apresenta essa demanda de um novo olhar a partir destas configurações, destes condicionantes aí todos que eu mencionava, você também mencionou. Queria te ouvir sobre, assim, quais são
os enfrentamentos, os desafios, né? Como é que você avalia a sua docência, o exercício da docência hoje? Como é que você lê, né? Um pouco você já sinalizou, inclusive objeto da sua pesquisa no mestrado profissional, que faz essa articulação, né? Justo de que o seu objeto de pesquisa ele seja expressão de uma dificuldade que você localiza no seu cotidiano, na sua prática pedagógica, mas para além disso, né, que você localiza como dificuldade, como é que você avalia o exercício da docência hoje? Né? E o exercício do ensino de filosofia também. Como eu tinha comentado, Carol, assim, eu comecei em 2019, que foi uma realidade, né? Eu entrei como professora efetiva no estado em 2019, que foi uma realidade assim, tem aquela, né, tem empolgação inicial, tem a recepção, né? Você tem a recepção no sentido de os estudantes eles começam a comparar aquela, né, aquela comparação de como era a aula de filosofia antes e depois de você. Isso acontecia bastante, né? Eles comparavam, eles estranhavam muito o conteúdo de filosofia, da filosofia ter um conteúdo, né? Isso foi algo que quando eu cheguei logo, eu percebi logo, né? Porque eles achavam que a filosofia não tinha conteúdo. Então eles começam a ver assim, vamos dizer assim, nossa, a filosofia, a densidade da filosofia, eles percebiam isso, né? A diferença que era a partir do momento que chegou uma professora formada em filosofia, eles começaram a ver essa diferença, né? Da densidade da filosofia. Não era mais uma disciplina que na cabeça deles não tinha conteúdo, deixou de ser essa disciplina que não tinha conteúdo e passou a ser uma disciplina densa, com um conteúdo denso, como as outras que eles consideravam disciplinas importantes, né? E de 2019 para cá, teve uma mudança aí de realidade, porque 2019 era uma realidade, 2020 a gente ficou parado, né? Não teve nenhum tipo de atividade. 2021 a gente retoma como você falou aí, com as aulas remotas, né? Com a aula intermediada pelo aparelho celular. Depois a gente vai retomando com a realidade que você precisa manter um afastamento, né? E ainda em 2021. Então, esse afastamento que trouxe junto com a pandemia já mudou essa relação, né? A minha relação com o ensino, a minha relação com os estudantes já muda. Aí a gente tem agora 2022 que as coisas não conseguem, por mais que a gente pense que as coisas vão voltar, né? Ou a gente trate como se as coisas voltassem a ser normal de novo, como se a pandemia não tivesse existido, isso não é possível, né? Então, há uma diferença muito grande ainda, 2022 para o que a gente viveu em 2019. Há uma diferença do público, há uma diferença da forma como a gente lida com o conteúdo, por exemplo, há uma diferença da forma como a gente lida com o ensino. Então, vamos dizer assim, a minha avaliação, né, assim, é que a gente aprende na medida em que a gente vai vivenciando essas questões. Então, eu não posso fazer o mesmo que eu fiz em 2019, não dá para ser o mesmo que em 2019. E aí tem questões de diminuição também de carga horária, que em 2019 passava mais tempo com as turmas, e esse maior tempo com as turmas significa que você consegue conhecer as pessoas, os indivíduos ali, você consegue ter uma aproximação maior com aquelas pessoas. Aí em 2022, com a diminuição de carga horária, tem esse afastamento de que, como você passa menos tempo na turma, você não consegue conhecer aquelas pessoas como você deveria, né? Como
eu falo você deveria no sentido de que qualquer professor deveria ter um mínimo de conhecimento dessas pessoas, da história dessas pessoas, para poder realizar o seu trabalho. E isso não é mais possível, porque a gente passa uma hora, menos de uma hora, com essas pessoas, com mais de 40 pessoas em uma sala, por exemplo, uma hora na semana, né? E aí não há mais essa relação tão próxima, o que isso é algo que para mim é muito difícil, não conseguir, por exemplo, saber o nome das pessoas, né? Então, isso muda a forma como a gente trabalha, muda a forma como a gente muda a forma como a gente apresenta as coisas, né? Então, acho que os anos que a cada ano, a realidade muda e você precisa ir se adaptando a essa realidade. Então, eu acho que eu já sofri muito com isso, eu acho que agora eu estou começando a lidar melhor com isso, eu já sofri muito com isso, né? A gente costuma se culpar por questões estruturais que fogem do nosso alcance, né? A gente se culpa muito por não fazer aquilo que a gente considera que seria o melhor, sendo que as condições que nos é dada não permite isso, que a gente faça as coisas da forma como a gente gostaria. Então, eu ainda fico um pouco com esse sentimento saudosista das coisas voltarem a ser como era em 2019, né? Dessa relação mais próxima com os estudantes, mais no sentido até de extrapolar o debate, extrapolar a sala de aula e continuar nos corredores, por exemplo, né, dos estudantes nos corredores ficarem interrogando sobre questões, pedindo referências filosóficas, pedindo referências em relação àquilo que foi trabalhado. Então, assim, eu ainda tenho esse sentimento saudosista das coisas, de como as coisas eram em 2019 e como as coisas são hoje, mas também eu tenho tentado não ficar me culpando muito por coisas que realmente fogem do meu alcance, né? Então, enquanto eu não tiver uma quantidade menor de turmas, eu não vou conseguir ter uma relação mais próxima dessas pessoas, né? Não vou conseguir, vamos dizer assim, conhecer melhor essas pessoas com quem eu estou ali convivendo. Nossa, é muito interessante, Dai, esses aspectos que você traz, porque, assim, 2019 para cá, não é tanto tempo, também não é tão pouco tempo, né? Você está aí e você entra justo, assim, às vésperas da pandemia, digamos, né? Você teve um ano ali presencial e em 2020 estoura a pandemia, né? E no contexto em que você estava presencial, você chama atenção para um aspecto importante, que são assim, os aspectos objetivos relacionados ao ensino da filosofia, né, que não é desafiador apenas para o estudante que não estava acostumado a ter um objeto de estudo, mas também para o professor, né, que significa ali traduzir de algum modo aquele conteúdo que é estudado na academia, no curso, para o contexto da sala de aula, porque não dá para levar ipsis literis, mas também não dá para superficializar. Enfim, há um debate aí importante, inclusive muitos teóricos escrevendo a respeito sobre essa questão, mas você traz agora, pós-pandemia, esse aspecto, essas questões todas que não estão resolvidas, estão aí sendo cotidianamente construídas e debatidas, etc., né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, mas também a dimensão da precarização que atravessa isso de uma maneira contundente pós-pandemia, né? A gente tem uma diminuição de carga horária, né? A gente tem uma dimensão de conteúdos que são, de algum modo, revistas e incluídas, e são pautas importantes, inclusive o seu objeto de pesquisa entra aí, né? A discussão do racismo, do sexismo, né? Enfim, mas, ao mesmo tempo, você tem uma diminuição de carga horária, você tem a necessidade de que o professor assuma mais turmas para a composição de uma carga horária, turmas que não necessariamente são as suas turmas, né, da área para a qual você tem formação, que é a filosofia,
né? Você acaba tendo que assumir disciplinas da área de humanas para fazer essa composição, enfim. É um cenário muito complexo, né, que hoje se apresenta aí para o professor. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. É muita assim, coisa, né? não, é porque a gente fica pensando, Dá uma convivendo aqui, vertigem, né? esse ano, assim, porque assim, no 2021 a gente ainda estava nessa, a gente ainda tá, 2021, 2021, 2022, aí a gente ainda estava sendo atravessado pelas questões da pandemia e talvez eu acho que a gente não pensou tanto nos impactos do novo ensino médio, né? Os impactos do novo ensino médio. Até mesmo a escola aqui onde eu atuo, ela era uma escola piloto e essa implementação já começou em 2022, mas acho que a gente ainda não tinha se dado conta do quanto isso impacta a gente, né? Do quanto, por mais que a gente ainda tivesse uma noção de que as coisas não seriam fáceis, eu acho que só quando elas acontecem mesmo que a gente tem essa dimensão. E 2023 eu acho que está sendo marcado muito, e eu falo não só por mim, mas pelos meus colegas também, pelo caos, assim. Né? Então, se 2021, 2022 era o caos da pandemia, 2023 a gente está vivendo o caos do novo ensino médio. Assim, parece que a cabeça de todo mundo parou e pensou assim: o que é que eu vou fazer com isso que está sendo imposto, com essa realidade que está sendo imposta, com essa que foge completamente da nossa formação, que a gente não teve nenhum preparo. Como eu falei, a minha escola foi piloto, mas a gente não teve nenhum tipo de formação. Cada hora chegava uma informação diferente, cada hora era uma grade diferente. Então, houve uma consulta dos professores, mas aí o que voltou como proposta não tinha nada a ver com a consulta. Eram muitas informações desencontradas, muitas informações que deixavam a gente mais confusos, e que depois mudavam rapidamente. Então, assim, foi jogado esse novo currículo e a vida dos professores e dos estudantes também, não só dos professores, e de todos os envolvidos no ensino, principalmente falando aqui do ensino médio, se tornou um caos. Assim, os estudantes não conseguindo assimilar a grande quantidade de disciplinas, de conteúdos e vamos dizer assim, e esse pouco tempo com cada professor em sala de aula, então um professor entra, mal consegue trabalhar o seu conteúdo, sai, o aluno não assimilou nada do que estava sendo dito ali, já tem outra pessoa ali trabalhando algo também dessa mesma forma, né, desse mesmo modo. Então, os estudantes não conseguem assimilar esse alto número de disciplinas, os professores não estão conseguindo, vamos dizer assim, assimilar essas novas disciplinas. Eu tenho colegas que estavam tendo que administrar disciplinas, por exemplo, que não tem nenhum tipo de material de apoio. Disciplinas que o professor tem que construir a ementa, disciplina que o professor tem que, vamos dizer assim, se virar para encontrar conteúdo, porque não tem nenhum tipo de material com esse conteúdo. E o professor está ali ao mesmo tempo que as coisas não param para o professor. Eu não estou falando, não é um momento de o professor fazer isso, né, de pesquisa, de fundamentar ali a sua aula. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem que encontrar um conteúdo que você vai apresentar que não existe, ou que se existe, não tá, você não tem acesso a ele, você não sabe onde ter acesso a ele. E a sensação é essa mesmo de que a escola se tornou um caos, né? De que dar aula se tornou esse caos em que você não faz a menor ideia do que você vai fazer. Para a filosofia especificamente, eu acho que para a gente o maior problema é mesmo o tempo, que antes não era vamos dizer assim, a gente reclamava ainda, né? Das 2 aulas, que a gente achava pouco,
mas, de alguma forma, eu acredito que com 2 aulas a gente conseguia, pelo menos, consolidar aquilo que a gente levava como proposta para a sala de aula. Mas com o tempo de aula, a sensação é sempre de as coisas, elas nunca conseguem ser consolidadas, né? Os temas a gente não consegue consolidar uma discussão, por exemplo, porque quando está no melhor momento, para a aula, e aí você retoma uma semana depois. E aí, para você conseguir de novo sensibilizar a turma para aquela discussão anterior, as coisas, né, já, vamos dizer, já esfriaram, né? A discussão já esfriou. Aí você tem que começar do zero de novo e ficar sempre essa sensação de insuficiência, né? E como eu falei, eu estou tentando não ficar me culpando por isso, né? Tentando tirar o peso de ficar me culpando pelas coisas não estarem saindo da forma como eu gostaria que fosse. É lamentável. Eu acho realmente muito triste esse cenário. A gente torce para que nessa revisão aí do novo ensino médio esses aspectos sejam, né, corrigidos para que a gente possa aí de algum modo, né, retomar o cotidiano do processo de ensino-aprendizagem de algum modo um pouco mais satisfatório, né, do que o que está aí colocado, em benefício de todos, né, do trabalho docente, da perspectiva de aprendizagem do próprio estudante, né, de relações sociais mais produtivas e harmônicas, né? Porque tudo isso provoca também um desgaste em todos muito significativo, né? Imagino que isso tenha aí impactos reais, né, na condução dos trabalhos. Bom, Dai, eu estou muito satisfeita, muito feliz, assim, de ter te escutado, não tão feliz porque a gente acaba entrando em contato, né, com alguns aspectos que são muito preocupantes, mas enfim, é importante também, é importante pensarmos juntos e acho muito legal que esse seja seu objeto de pesquisa, porque de algum modo é uma contribuição que você vai dar, né, à educação, à sua prática, à prática dos colegas, enfim. Gostaria de dar algumas palavrinhas, fazer alguma consideração final antes da gente se despedir? Eu acho só para não ficar, né? A gente não ficar nessa, principalmente levando em consideração, né, os estudantes os alunos que ainda estão cursando o curso, ainda não chegaram, ainda não estão nas escolas, para não ficar nesse sentimento somente pessimista da escola. Eu acho que é bom a gente pensar que, como eu também falei, né, a filosofia ela abre uma possibilidade muito grande para a gente. Claro que a gente não vai salvar o mundo, não vai salvar a escola, mas a filosofia é um espaço muito, vamos dizer assim, muito interessante no sentido de que você ocupar esse espaço na escola faz diferença do que outra pessoa está ocupando esse espaço sem ter uma preocupação social que acho que o professor de filosofia traz, né? Esse espaço está sendo ocupado por uma pessoa que não vai tratar de questões tão importantes quanto um professor de filosofia. Claro que qualquer outro professor de outra área faria, mas eu acho que como eu falei, pelas possibilidades que a filosofia tem, né? A própria filosofia traz dessas possibilidades. Então, acho que o trabalho por mais que você considere que é o mínimo que você pode fazer, ele faz uma diferença, sim. Então, principalmente quando você soma, quando você vai somando com outras pessoas. E acho que nesse sentido, a gente pensar em atividades com os colegas, pensar em atividades com as outras disciplinas, até para driblar também essa questão do tempo, a gente conseguir pensar em projetos e atividades conjuntas com os outros colegas, eu acho que isso a gente consegue
fazer ali um trabalho que possa ir somando de alguma forma na vida das pessoas, né? Nem que seja você colocar uma sementinha ali e chamar atenção para determinadas questões que, como eu falei, me preocupa muito que elas sejam colocadas no lugar de coisas comuns no sentido de natural, né? Que elas sejam colocadas muito nesse lugar de é assim mesmo, então desde que elas permaneçam assim. Então tem o lado, acho que a gente precisa encarar como assim, tem o lado negativo e tem o lado positivo também, né? Tem as coisas que fogem do nosso alcance, mas aquilo que está ao nosso alcance dá para a gente ir semeando algo bom ali, né? Dá para a gente ir criando também coisas boas naquele espaço, né? Daquilo que está dentro daquilo que está ao nosso alcance. Perfeito, Dai. Nada como o debate qualificado, né, para conduzir adequadamente a esse gesto, a esse olhar de desnaturalização, né, a desnaturalização que o próprio Platão já sinalizava ser a origem da filosofia, né, o espantar-se com as coisas mais óbvias, né, o espanto, né, que conduz a essa desnaturalização aí. Perfeito, isso deve ser feito pelo profissional, né? Aliás, cada área do conhecimento com o seu profissional, né? Aí é que a gente conduz um debate pertinente, consistente, qualificado, e que essas dificuldades, na verdade, sejam um convite para que todos nos engajemos aí nas discussões e nos debates que estão acontecendo em torno da revisão do novo ensino médio, né? Que a gente não descanse, que a gente milite por um outro estado de coisas, especialmente para o ensino da filosofia, que é o que nos move, né, aqui especialmente, mas por uma melhor qualidade da educação básica como um todo, né? Então, tá bom, é isso. Fica aí o convite a todos, todas e todes para que nos engajemos aí nessas lutas que estão agora e acontecendo, que é importante, né, para o futuro da educação básica brasileira e o futuro da filosofia também, consequentemente, né? Porque nós formamos os professores, né, que vão atuar, então isso é muito importante. Dai, minha querida, muito obrigada mais uma vez por sua participação, foi muito importante, muito necessário te ouvir, uma alegria também ao mesmo tempo. Então é isso, a gente fica por aqui hoje, até o nosso próximo episódio. Um forte abraço. Tchau, tchau.